Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar em uma das cartas mais densas, estruturadas e teologicamente profundas do Novo Testamento, o livro de Efésios. Nesta jornada, você vai entender como Paulo apresenta o plano eterno de Deus antes da fundação do mundo, a união entre judeus e gentios em um só corpo, o mistério revelado que esteve oculto por gerações, a grandiosidade da Igreja como corpo de Cristo e, ao final, a descrição completa da armadura espiritual. Mas antes que essa história comece, é necessário voltar ao mundo real em que ela foi escrita. Bloco fixo. Contexto histórico e autoral. O mundo do primeiro século estava sob domínio consolidado do Império Romano. Estradas pavimentadas ligavam cidades portuárias ao interior da Ásia Menor. Navios cruzavam o Mediterrâneo transportando mercadorias e ideias, e o culto imperial reforçava a lealdade ao imperador. A estabilidade relativa, conhecida como Pax Romana, favorecia o comércio, mas também fortalecia o controle político e cultural. Nesse ambiente, religiões locais coexistiam com práticas helenísticas e com o judaísmo da diáspora. Éfeso era uma das cidades mais importantes da província da Ásia. Localizada próxima à costa do Mar Egeu, era centro comercial, político e religioso. O Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, dominava a paisagem cultural da cidade. Peregrinos, artesãos, comerciantes e sacerdotes circulavam em torno do santuário. O sincretismo religioso era intenso, com práticas mágicas, culto imperial e tradições gregas profundamente enraizadas. O autor da carta é identificado como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. A tradição mais antiga da Igreja primitiva atribui unanimemente a epístola a ele. Escritores cristãos do século II já reconheciam Efésios como parte do corpus paulino. A própria carta menciona que foi escrita enquanto o autor estava preso, o que a situa no período das chamadas Cartas da Prisão, provavelmente entre os anos 60 e 62 d.C., durante sua detenção em Roma. Paulo havia passado cerca de 3 anos em Éfeso em uma fase anterior de seu ministério. A cidade se tornou um centro estratégico para a propagação da fé cristã na Ásia Menor. A carta, no entanto, apresenta características que sugerem uma circulação mais ampla, possivelmente destinada a várias comunidades da região. O público original incluía tanto judeus quanto gentios convertidos. A tensão entre esses grupos estava presente no pano de fundo da narrativa cristã primitiva. A carta trata da integração desses dois povos em uma única realidade espiritual. Esse elemento é central para compreender seu propósito. Efésios não é uma carta corretiva, como Gálatas ou Coríntios. Ela tem estrutura mais contemplativa e teológica. Seu propósito principal é revelar o plano eterno de Deus em Cristo, apresentar a Igreja como corpo unificado e mostrar as implicações práticas dessa identidade. Literariamente, trata-se de uma epístola com longas sessões de doxologia, oração e exposição teológica, seguidas de aplicação prática. Sua linguagem é elevada, estruturada e marcada por frases extensas que desenvolvem conceitos progressivamente. O que torna Efésios única dentro da Bíblia é sua perspectiva cósmica. A carta não trata apenas de questões locais. Ela descreve o propósito eterno de Deus antes da criação, a reconciliação universal em Cristo e a dimensão espiritual da realidade. É nesse cenário, uma metrópole influente sob domínio romano, permeada por religiosidade diversa e marcada por tensões culturais, que a narrativa começa. Efésios começa não com conflito, mas com uma visão. Nos primeiros versículos, Paulo descreve uma realidade que antecede o próprio tempo. Ele fala de escolha antes da fundação do mundo, de predestinação para a adoção, de redenção pelo sangue, de revelação de um mistério escondido por séculos. Ao longo deste documentário, você vai compreender
o que significa ser escolhido antes da fundação do mundo. Como judeus e gentios foram unidos em um só corpo. O que é o mistério revelado a Paulo? Como a igreja é apresentada como corpo e templo? E por que a armadura de Deus encerra a carta com uma visão espiritual da realidade? Um dos pontos mais decisivos dessa jornada aparece nos blocos finais, quando a dimensão invisível da batalha espiritual é revelada. Agora, para que você acompanhe essa caminhada com clareza, aqui está o mapa do nosso percurso. Mapa do vídeo. Bloco 1 de 7. A bênção eterna e o plano antes do tempo. Bloco 2 de 7. Oração. Por revelação e autoridade de Cristo. Bloco 3 de 7. Da morte para a vida. A transformação radical. Bloco 4 de 7. O mistério revelado. Um só povo. Bloco 5 de 7. A unidade do corpo e os dons. Bloco 6 de 7. A nova vida prática. Bloco 7 de 7. A armadura de Deus e a realidade invisível. Vamos agora iniciar o primeiro grande movimento da carta. Bloco 1 de 7. A bênção eterna e o plano. Antes do tempo. Efésios começa com uma longa declaração de louvor que se estende pelos primeiros versículos do capítulo 1. Trata-se de uma única construção teológica que apresenta a obra do Pai, do Filho e do Espírito de forma progressiva. O texto afirma que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A expressão regiões celestiais aparece várias vezes ao longo da carta e indica uma dimensão espiritual da realidade. Não é apenas geografia simbólica, mas esfera de autoridade. Em seguida, o texto declara que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Essa afirmação desloca o foco da história humana para um plano anterior à criação. A escolha é associada à santidade e irrepreensibilidade diante de Deus. O tema da predestinação aparece ligado à adoção como filhos por meio de Jesus Cristo. O termo adoção tem implicações jurídicas no mundo romano, indicando mudança de status e herança. A carta utiliza a linguagem conhecida na cultura da época para comunicar realidade espiritual. O texto avança para a redenção pelo sangue, enfatizando o perdão dos pecados, segundo as riquezas da graça. A graça é apresentada como abundante e generosa, não limitada. Outro elemento importante é a revelação do mistério da sua vontade. Mistério aqui não significa algo enigmático, mas algo anteriormente oculto e agora revelado. Esse mistério envolve a recapitulação de todas as coisas em Cristo. A seção também menciona a herança e o selo do Espírito Santo como garantia. O Espírito é descrito como penhor, termo comercial que indica garantia de cumprimento futuro. O bloco termina com a finalidade de tudo isso, para louvor da glória de Deus. A repetição dessa expressão cria um padrão literário que organiza a passagem. Neste primeiro bloco, vimos como a carta começa no plano eterno, antes da história humana, estruturando a identidade cristã a partir de escolha, adoção, redenção e promessa futura. No próximo bloco, entraremos na oração de Paulo por revelação espiritual e na descrição da autoridade de Cristo acima de todo poder. Bloco 2 de 7. Oração por revelação e a exaltação de Cristo. Após a grande declaração de bênção que percorre os primeiros versículos do capítulo 1, o tom da carta muda. A doxologia dá lugar a uma oração. Paulo não abandona a profundidade teológica, ele a transforma em intercessão. A estrutura do texto revela uma transição do plano eterno para a experiência concreta dos destinatários. Ele começa dizendo que, ao ouvir da fé deles no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cessa de dar graças. A fé e o amor aparecem como sinais visíveis da realidade espiritual descrita anteriormente. A comunidade é retratada não como ideal abstrato, mas como grupo concreto cuja reputação já circulava. O conteúdo da oração é específico.
Que Deus conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Não se trata de nova doutrina, mas de compreensão mais profunda do que já foi revelado. O verbo utilizado indica iluminação progressiva. A oração busca clareza espiritual. Ele menciona 3 dimensões que deseja que compreendam: a esperança do chamado, as riquezas da glória da herança e a suprema grandeza do poder de Deus. Essas 3 expressões funcionam como pilares estruturais da oração. A esperança aponta para o futuro, a herança para a identidade coletiva e o poder para a ação divina. A descrição do poder divino conduz diretamente à exaltação de Cristo. Paulo afirma que esse poder foi demonstrado quando Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. A expressão retoma o vocabulário do bloco anterior. A dimensão celestial reaparece como esfera de autoridade. O texto então apresenta uma hierarquia de poderes: principados, potestades, poderes e domínios. Essa linguagem dialoga com a cosmovisão do primeiro século, onde forças espirituais eram entendidas como influências reais. Cristo é descrito como estando acima de todos esses poderes, não apenas no presente, mas também no futuro. A exaltação culmina com a afirmação de que todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés e que ele foi dado como cabeça sobre todas as coisas à igreja. A metáfora do corpo aparece aqui pela primeira vez. A igreja é descrita como o corpo de Cristo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse fechamento do capítulo 1 cria uma ponte temática para o que virá a seguir. A igreja não é apenas assembleia local, ela participa da autoridade do Cristo exaltado. O plano eterno descrito no início agora ganha dimensão histórica e comunitária. No final deste bloco, vimos 3 movimentos principais: a transição da doxologia para a oração, a estrutura tríplice da intercessão e a exaltação cósmica de Cristo como cabeça da igreja. A carta sai do plano eterno e aponta para a posição atual do Cristo ressuscitado. Já percorremos a escolha antes da fundação do mundo e a oração por revelação e poder. Agora a narrativa avança para uma mudança radical de condição, da morte espiritual para a vida. Até aqui, a história revelou como o plano eterno de Deus se conecta com a realidade concreta da igreja e com a autoridade suprema de Cristo sobre todo o poder visível e invisível. Mas os acontecimentos que começam agora mudam completamente o rumo dessa narrativa. Eles explicam não apenas quem Cristo é, mas quem eram aqueles que agora fazem parte desse corpo. Se você está acompanhando essa jornada até aqui, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção até este ponto. E se este tipo de estudo bíblico é importante para você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Agora, a história continua. Bloco 3 de 7. Da morte para a vida. O capítulo 2 começa com uma mudança brusca de perspectiva. Depois de apresentar a exaltação de Cristo acima de todo poder, Paulo volta-se para a condição passada dos destinatários. Ele afirma que estavam mortos em delitos e pecados. A linguagem é direta. Não fala de fraqueza espiritual, mas de morte. Uma condição incapaz de produzir vida por si mesma. Ele descreve 3 influências que moldavam essa antiga condição: o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar e as inclinações da carne. O curso deste mundo aponta para padrões culturais dominantes. O príncipe da potestade do ar remete à linguagem espiritual já introduzida no capítulo anterior. As paixões da carne descrevem desejos internos. O quadro é abrangente, externo, espiritual e interno. Paulo inclui tanto gentios quanto judeus nessa condição passada ao usar nós também. A universalidade da condição humana é reforçada. Ele afirma que todos eram por natureza filhos da ira.
O texto não detalha sistemas filosóficos, mas estabelece a necessidade absoluta de intervenção divina. É nesse ponto que surge uma das transições mais marcantes da carta. Mas Deus. A mudança não parte da iniciativa humana. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que amou, deu vida juntamente com Cristo. O verbo principal é vivificar. A transformação está ligada à união com Cristo ressuscitado. O texto acrescenta que fomos ressuscitados com Ele e assentados nas regiões celestiais. A mesma expressão usada para descrever a posição de Cristo agora é aplicada à comunidade. A participação na exaltação é apresentada como realidade espiritual atual. Paulo introduz então uma das declarações mais conhecidas da carta: pela graça sois salvos, mediante a fé. A salvação é apresentada como dom, não resultado de obras. Ele reforça que ninguém pode se gloriar. O contraste com o mérito humano é consistente com a lógica já desenvolvida. Mas o texto não termina na negação das obras. Ele afirma que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, preparadas previamente por Deus. As obras não são causa da salvação, mas consequência da nova criação. A sequência lógica é preservada. Na segunda metade do capítulo 2, o foco desloca-se para a relação entre gentios e judeus. Paulo lembra que os gentios eram chamados incircuncisão, estavam separados da comunidade de Israel e alheios às alianças da promessa. A descrição é histórica e relacional. Ele afirma que estavam sem esperança e sem Deus no mundo. A expressão não é filosófica, mas contextual, fora das alianças e da revelação histórica de Israel. A mudança ocorre agora em Cristo Jesus. Aqueles que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Cristo é descrito como a nossa paz. Ele derrubou o muro de separação, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças e criou dos dois um novo homem. A linguagem arquitetônica e corporal se mistura. A reconciliação é horizontal e vertical. O texto avança para a metáfora do templo. Já não são estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular. A construção cresce para santuário no Senhor. Neste bloco, vimos a progressão do capítulo 2. Morte espiritual, intervenção divina, salvação pela graça, propósito em boas obras, reconciliação entre povos e formação de um novo templo espiritual. A carta amplia sua visão da salvação individual para uma realidade comunitária estruturada. Já percorremos o plano eterno, a oração por revelação e a transformação da morte para a vida. Agora, a narrativa avança para um tema central da carta: o mistério que esteve oculto por gerações e agora foi revelado. No próximo bloco, entraremos na explicação desse mistério e na função específica de Paulo dentro desse plano. Bloco 4 de 7. O mistério revelado e a dimensão do plano. Ao iniciar o capítulo 3, Paulo retoma sua própria condição de prisioneiro. Ele se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus por amor dos gentios. A referência não é apenas autobiográfica, mas teológica. Sua prisão está integrada ao plano que ele descreve. O sofrimento não interrompe o propósito, ele faz parte dele. Ele fala da dispensação da graça que lhe foi concedida. O termo indica administração ou encargo. Paulo não reivindica autoridade isolada, mas responsabilidade dentro do plano revelado. Ele afirma que por revelação lhe foi dado conhecer o mistério. Esse mistério não é enigma místico. O próprio texto explica: em outras gerações não foi dado a conhecer como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas pelo Espírito. A novidade está na clareza da revelação. O conteúdo do mistério é objetivo. Os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da
promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. 3 expressões estruturam essa revelação: co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa. A repetição reforça a unidade plena. Não há hierarquia espiritual baseada em origem étnica. A inclusão dos gentios não é plano secundário. É parte do propósito eterno. Paulo afirma que se tornou ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus. Ele descreve sua própria posição como o menor de todos os santos, mas encarregado de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. A humildade retórica contrasta com a grandeza da mensagem. Ele amplia ainda mais a perspectiva ao afirmar que por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. A carta retorna à linguagem cósmica. A Igreja não é apenas comunidade local. Ela tem papel na manifestação da sabedoria divina no âmbito espiritual. O texto conecta essa revelação ao propósito eterno estabelecido em Cristo Jesus. A expressão propósito eterno reforça a continuidade com o capítulo 1. O plano que agora se manifesta já estava determinado antes. Paulo então menciona a ousadia e o acesso com confiança mediante a fé. A reconciliação produz acesso direto. Ele pede que não desanimem por causa de suas tribulações, pois elas são glória para os destinatários. O sofrimento apostólico é interpretado dentro do plano redentor. A segunda metade do capítulo apresenta uma nova oração. Ele se ajoelha diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. A linguagem familiar amplia a metáfora anterior de adoção e corpo. Ele ora para que sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Ele pede que Cristo habite pela fé nos corações deles e que estejam arraigados e fundamentados em amor. 2 metáforas estruturais, agrícola e arquitetônica, aparecem juntas. O objetivo é que compreendam a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. A oração culmina com uma doxologia. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Neste 4º bloco, vimos a revelação do mistério, a função apostólica de Paulo, o papel da Igreja na manifestação da sabedoria divina e a oração por fortalecimento interior e compreensão do amor de Cristo. A carta alcança aqui um ponto de densidade máxima na exposição do plano eterno. Já percorremos a escolha antes da fundação do mundo, a exaltação de Cristo, a transformação da morte para a vida e a revelação do mistério da unidade. Agora, a narrativa entra em uma transição decisiva. Neste ponto da narrativa, tudo o que aconteceu até aqui começou a preparar o cenário para os acontecimentos mais decisivos de toda essa história. Os próximos eventos não apenas continuam essa jornada, eles revelam o propósito completo por trás de tudo o que foi construído até agora. Se você está acompanhando até este momento, escreva Amém nos comentários. E se este estudo está ajudando você a entender melhor as Escrituras, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora prepare-se, porque o que acontece a seguir define tudo o que viria depois. Bloco 5 de 7. A unidade do corpo e o crescimento até a plenitude. O capítulo 4 marca uma transição clara na estrutura da carta. Até aqui, a exposição foi predominantemente teológica, contemplando o plano eterno, a reconciliação e o mistério revelado. Agora, Paulo passa a extrair implicações práticas dessa realidade. Ele começa com um apelo direto. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A conjunção, pois, conecta todo o conteúdo anterior com o comportamento presente. O chamado à dignidade não é abstrato. Ele especifica atitudes, humildade, mansidão, longanimidade e suporte mútuo em amor. Essas virtudes aparecem como fundamentos da unidade.
O texto acrescenta o esforço para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade não é criada pela comunidade, ela já existe no Espírito e deve ser preservada. Paulo então apresenta uma sequência estruturada de 7 afirmações. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A repetição reforça a coesão. Essa fórmula funciona como declaração doutrinária condensada da identidade comum. Apesar dessa unidade, há diversidade. Ele afirma que cada um foi concedida graça segundo a medida do dom de Cristo. Para fundamentar essa afirmação, cita um salmo que descreve o conquistador que sobe às alturas e distribui dons. A aplicação é cristológica. O Cristo que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. O texto então lista funções específicas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essas funções não são apresentadas como status, mas como instrumentos para capacitar os santos para a obra do ministério. O objetivo é a edificação do corpo de Cristo. O crescimento é descrito em 3 direções: unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus e maturidade. A metáfora da maturidade contrasta com a infância espiritual. Ele alerta contra ser levado por todo vento de doutrina, por artifícios humanos e astúcia enganadora. A alternativa é crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A imagem do corpo retorna com força. Cada parte coopera conforme a sua medida, promovendo crescimento e edificação em amor. A unidade não é uniformidade, é coordenação orgânica. Neste bloco, vimos como a carta transita da exposição do plano eterno para a prática comunitária. A unidade é fundamentada em realidades espirituais e expressa por meio de dons distribuídos para a edificação mútua. A maturidade substitui a instabilidade. Já percorremos o plano eterno, a revelação do mistério e a oração por fortalecimento. Agora, a narrativa avança para a descrição concreta da nova vida que substitui a antiga conduta. No próximo bloco, veremos como Paulo descreve a transformação ética e comportamental da comunidade, contrastando a antiga maneira de viver com a nova realidade em Cristo. Bloco 6 de 7. A nova vida e a transformação das relações. A partir da segunda metade do capítulo 4, Paulo intensifica a aplicação prática do que foi exposto até aqui. Ele declara que não devem mais andar como os gentios andam, na vaidade de seus próprios pensamentos. A linguagem não é étnica, mas comportamental. O termo andar reaparece como metáfora de conduta contínua. Ele descreve a condição anterior com uma sequência progressiva: entendimento obscurecido, separação da vida de Deus, ignorância e dureza de coração. A consequência é entrega à dissolução e prática de impureza com avidez. O texto constrói um retrato cumulativo da alienação espiritual. Em contraste, ele afirma: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. A expressão é singular. Não diz apenas que aprenderam sobre Cristo, mas que aprenderam a Cristo. O foco está na transformação pessoal decorrente do encontro com Ele. A instrução envolve despir o velho homem e revestir-se do novo, criado segundo Deus em justiça e santidade. A linguagem de despir e vestir remete à troca de identidade visível. O velho homem é descrito como corrompido segundo desejos enganosos. O novo é resultado de renovação no espírito da mente. A transformação é interna e externa ao mesmo tempo. A partir daí, Paulo apresenta uma série de instruções específicas. Abandonar a mentira e falar a verdade, porque são membros uns dos outros. O argumento ético é relacional. Ele orienta que, ao irar-se, não pequem e não deem lugar ao diabo. O tempo aparece como fator disciplinador. Não permitir que o sol se ponha sobre a ira. Ele exorta que o que furtava não furte mais, mas trabalhe,
fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com quem tem necessidade. A mudança envolve abandonar prática antiga e assumir responsabilidade produtiva. A fala também é regulada. Nenhuma palavra torpe deve sair da boca, mas apenas o que for útil para a edificação. A comunicação é apresentada como um instrumento construtivo. Ele alerta para não entristecer o Espírito Santo, pelo qual foram selados para o dia da redenção. O selo mencionado no capítulo 1 retorna aqui como motivação ética. Ele orienta a remover amargura, ira, cólera, gritaria e malícia, substituindo por bondade, compaixão e perdão, assim como Deus perdoou em Cristo. A ética é fundamentada no padrão divino já revelado. No capítulo 5, o apelo continua: serem imitadores de Deus como filhos amados e andarem em amor, como Cristo se entregou por nós. A entrega de Cristo torna-se modelo prático. Ele adverte contra a imoralidade, impureza e avareza, afirmando que tais práticas não condizem com os santos. O contraste entre luz e trevas é introduzido. Antes eram trevas, agora são luz no Senhor. Devem andar como filhos da luz, produzindo fruto em bondade, justiça e verdade. A metáfora luminosa reforça a mudança, visível de conduta. Ele exorta a remir o tempo, porque os dias são maus, e a não se embriagar com vinho, mas a encher-se do Espírito. A plenitude do Espírito é associada a cânticos, ações de graças e submissão mútua. O texto avança para as relações domésticas: esposas e maridos, filhos e pais, servos e senhores. Cada relação é reinterpretada à luz do senhorio de Cristo. O casamento é comparado à relação entre Cristo e a Igreja, ampliando a metáfora do corpo já apresentada. Neste bloco, vimos a transformação ética da comunidade, abandono da antiga conduta, renovação interior, disciplina na fala e nas emoções, contraste entre trevas e luz e reorganização das relações familiares e sociais sob o senhorio de Cristo. Já percorremos a unidade do corpo e os dons, e agora vimos a nova vida concreta que emerge dessa identidade. A carta se aproxima de sua conclusão, mas antes apresenta uma visão decisiva da realidade invisível que envolve toda essa jornada. No próximo bloco, entraremos na descrição da armadura de Deus e da batalha espiritual que encerra a carta. Bloco 7 de 7. A armadura de Deus e a realidade invisível. Ao entrar no capítulo 6, a carta caminha para seu encerramento, mas não diminui a intensidade. Depois de reorganizar as relações domésticas sob o senhorio de Cristo, Paulo amplia novamente o horizonte. Ele não encerra com um conselho moral simples, mas com uma revelação sobre a dimensão invisível da realidade. Ele inicia com uma exortação: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A linguagem retoma o vocabulário do capítulo 1, onde o poder de Deus foi descrito na ressurreição de Cristo. O fortalecimento não é autossuficiência, é dependência da força divina. Em seguida, surge a metáfora central: revestir-se de toda a armadura de Deus para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A palavra armadura evoca o equipamento completo do soldado romano. Em uma cidade como Éfeso, sob domínio imperial, a imagem era imediatamente reconhecível. Paulo explica a razão dessa armadura. A luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais nas regiões celestiais. A carta retorna à linguagem cósmica introduzida nos capítulos anteriores. A batalha é espiritual, não meramente social ou política. Ele repete a necessidade de tomar toda a armadura para resistir no dia mau e permanecer firmes. A firmeza aparece como o objetivo principal. A vitória é descrita como permanência, não avanço agressivo. A armadura é então detalhada peça por peça. O cinturão da verdade sustenta o conjunto. A couraça da justiça protege o peito.
Os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz indicam mobilidade fundamentada em reconciliação. O escudo da fé é apresentado como instrumento para apagar dardos inflamados. A imagem sugere ataques contínuos e a necessidade de proteção ativa. O capacete da salvação protege a mente, enquanto a espada do Espírito, identificada como a palavra de Deus, é a única peça explicitamente ofensiva. A descrição não termina no equipamento. Paulo acrescenta oração constante em todo o tempo no Espírito, com vigilância e perseverança. A batalha espiritual não é separada da dependência contínua de Deus. Ele pede oração por si mesmo, para que lhe seja dada a palavra ao abrir a boca, a fim de anunciar com ousadia o mistério do Evangelho. Mesmo preso, identifica-se como o embaixador em cadeias. A missão continua apesar das limitações externas. O encerramento inclui a menção a Tíquico, enviado para informar os destinatários e consolá-los. A carta conclui com uma bênção que une paz, amor com fé e graça incorruptível para todos os que amam o Senhor Jesus Cristo. Neste último bloco, vimos como a carta culmina com a revelação da dimensão espiritual da realidade, a descrição detalhada da armadura de Deus e a reafirmação da missão apostólica, mesmo em prisão. O plano eterno, a unidade da Igreja e a nova vida culminam na consciência de uma batalha invisível. Fechamento final. A visão que transforma a história. Efésios começa antes do tempo, antes da criação, antes da história humana, antes mesmo das divisões que marcariam povos e culturas, o plano já estava estabelecido. Um propósito eterno, centrado em Cristo, revelado no tempo certo. Ao longo desta jornada, vimos a escolha antes da fundação do mundo, a adoção como filhos, a redenção pelo sangue, o mistério revelado que uniu judeus e gentios em um só corpo, a Igreja como templo vivo e a nova vida, que substitui as antigas trevas. Vimos que essa história não é apenas vertical, ela é também relacional, comunitária, prática. Ela reorganiza palavras, emoções, família, trabalho e identidade. E no final, a carta nos conduz à dimensão invisível da realidade. Não apenas ao que se vê, mas ao que sustenta o que se vê. A armadura de Deus não é metáfora decorativa, é consciência espiritual. É o reconhecimento de que existe uma batalha, mas também existe uma vitória já estabelecida. Efésios é uma carta que começa no céu e termina na firmeza diária. Agora eu quero ouvir você. O que mais marcou sua compreensão neste estudo? Houve algum trecho que mudou sua perspectiva? Deixe aqui nos comentários o que você achou. Se ficou alguma dúvida sobre algum ponto da carta, escreva também. Sua pergunta pode abrir espaço para novos aprofundamentos. Se esta mensagem foi importante para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa compreender a grandeza do plano eterno revelado em Cristo. Se você gostou e acredita nessa verdade proclamada em Efésios, escreva Amém nos comentários. E mesmo que seja uma palavra simples, escreva qualquer comentário. Sua participação ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Se você deseja apoiar este trabalho de forma mais direta, existe o botão Valeu Demais, que permite um apoio voluntário a este canal. Quando você utiliza esse recurso, está ajudando diretamente na continuidade de estudos bíblicos como este. Quando o recurso de destaque estiver disponível, você também pode utilizá-lo para ampliar o alcance desta mensagem. Isso permite que mais pessoas tenham acesso a conteúdos profundos sobre as Escrituras. E se você deseja caminhar de forma mais próxima e contribuir de maneira constante para que novos documentários bíblicos continuem sendo produzidos com dedicação e profundidade, considere tornar-se membro do canal. Seu apoio sustenta diretamente este projeto. Que o Deus que estabeleceu um plano eterno antes da fundação do mundo fortaleça sua fé hoje, que você permaneça firme, e que a graça, o amor e a paz descritos em Efésios sejam realidade viva em sua caminhada.